pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918 e foi uma guerra que ela envolveu países de quase todo mundo, mas especialmente países da Europa. A Primeira Guerra, ela teve como foco alguns países que se dividiram em blocos, né? O primeiro deles é a Tríplice Entente. Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Todos esses países aqui tinham motivos para se posicionarem uns contra os outros. E o principal desses motivos chama-se imperialismo. O imperialismo é quando as grandes potências elas desejam invadir, dominar outros países para tirar suas riquezas, né? Para expandir o seu império. E aqui a gente tinha a Inglaterra, que era a primeira potência mundial, que era rival da Alemanha, porque a Alemanha também ambicionava essa posição de primeira potência, e aí elas disputavam colônias, disputavam países para exploração, né? A França, que odiava a Alemanha, por quê? Porque a Alemanha havia tomado da França, numa guerra anterior, um território muito rico em minério de ferro, chamado Alsácia-Lorena. E aí, os franceses, então, queriam a revanche, queriam fazer uma nova guerra, derrotar a Alemanha e tomar de volta a Alsácia-Lorena. A Rússia era contra o Império Austro-Húngaro, porque a Áustria dominava diversos países que tinham a mesma origem eslava, é o que a gente chama de pan-eslavismo. O desejo da Rússia de proteger, né, meio que dominar esses países que eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. Mas a Itália está fazendo o que aqui? A Alemanha tinha prometido à Itália colônias na África e na Ásia. Então, o objetivo da Itália era vencer a guerra e assumir essas colônias. Então, a Europa, por causa dessas disputas de países, se torna, no início do século XX, um barril de pólvora prestes a explodir. E isso vai acontecer em 1914, mais precisamente no dia 28 de junho de 1914. É o que a gente chama estopim. Para quem não sabe, estopim é aquele pavio da bomba. Quando acende, é o que falta para explodir, né? Então, o que faltava para a guerra estourar? O estopim, que foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado no dia 28 de junho na cidade de Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia. A Bósnia era dominada pela Áustria. Mas aí, nesse dia, aqui está o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, aqui é a esposa dele, Sofia. Isso aqui é um carro, né? Eles estavam passeando num carro aberto, lá, né, visitando a cidade de Sarajevo, na Bósnia, e um estudante lá da Sérvia, a Sérvia desejava a independência de Sarajevo para que se unissem debaixo da proteção da Rússia. Então, um estudante chamado Gavrilo Príncipe, isso aqui é a arma na mão dele, tá? Ele matou o príncipe Francisco Ferdinando com a esposa Sofia, ali naquele momento, e aí imediatamente a Áustria declara guerra à Sérvia. A Rússia sai em apoio à Sérvia. E como esses países já contavam com o apoio uns dos outros, a guerra estourou. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela teve um saldo de mais ou menos 10 milhões de pessoas mortas e 30 milhões de pessoas feridas. Foram 4 anos de guerra e essa guerra ela foi marcada por fases. Uma das fases da guerra, né, foi a mais difícil, a mais marcante, a que mais morreram pessoas, foi a guerra de trincheiras. As trincheiras eram valas profundas cavadas na terra, onde os soldados se abrigavam, né, e ficavam ali para combater, para dominar o inimigo. Então aqui a gente tem mais ou menos a imagem de uma trincheira, arame farpado, saco de areia, e aqui esses soldados ficavam meses aqui dentro das trincheiras, ó, dentro da terra, né, nessas valas,
Esse daqui, SC, soldado combatendo. Esse aqui, enquanto um combate, o outro tá dormindo. Esse daqui tá almoçando. E esse daqui foi atingido pelo inimigo. Então ele tá morto. E ao mesmo tempo que eles ficavam aqui, um combatendo, né, se alimentando, conviviam ali com ratos que vinham e acabavam até devorando partes dos corpos dos seus amigos ali junto nas trincheiras. Então, quando chovia, era muito triste, foi a fase mais triste, mais devastadora da Primeira Guerra Mundial. E no fim, no fim não, né? Antes do fim, pouco antes do fim, no ano de 1917, esse quadro vai mudar. Por quê? Porque a Rússia, ela precisa sair da Primeira Guerra Mundial, porque foi em 1917 que começa a acontecer, dentro do território russo, a Revolução Russa. E ao mesmo tempo, entra os Estados Unidos da América. Durante todos esses 3 anos da guerra, os Estados Unidos estavam negociando com a Tríplice Entente, vendendo alimentos, armas, medicamentos, todos os itens que eles não podiam produzir na guerra. Então, chega um determinado momento que um dos navios dos Estados Unidos foi afundado por um submarino alemão. Esse foi o motivo, a desculpa que faltava para os Estados Unidos entrarem na guerra. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva em 1917 para que a guerra fosse vencida do lado da Tríplice Entente, né? No final, então, a Alemanha se rende, a Itália, nesse período da guerra, a Itália sai daqui, vem para cá, mudou de lado, né? E o fato é que a Tríplice Entente, então, sai vantajosa da guerra. Logo após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam a primeira potência mundial, tomando o lugar que era da Inglaterra. No fim da guerra, foi feito um documento chamado Tratado de Versalhes, foi feito lá no Palácio de Versalhes, na França, e esse Tratado de Versalhes, ele considerava a Alemanha a grande vilã de tudo isso aqui, desse monte de gente morta, desse monte de gente ferida, né? A Alemanha foi considerada a grande culpada pela guerra. E o Tratado de Versalhes, ele punia a Alemanha. A Alemanha não podia ter um exército maior que 100 mil homens, não podia fabricar armas. A Alemanha teve que pagar indenizações pesadas para os países vencedores. Lembrando, não são apenas esses países, tinham vários países que os apoiavam. Exemplo, o Brasil, nenhum soldado brasileiro morreu na Primeira Guerra, mas o Brasil se posicionou ao lado da Entente, enviando remédios, alimentos para, né, a Tríplice Entente. Então, o Tratado de Versalhes, ele puniu a Alemanha. Isso fez com que a Alemanha se revoltasse e, posteriormente, mais tarde, desse início também à Segunda Guerra Mundial. Mas uma das coisas que acontece logo após a Primeira Guerra é a Liga das Nações, que foi feita em 1919. A Liga das Nações foi um órgão criado após a Primeira Guerra Mundial e o objetivo era garantir a paz mundial. Fracassou, porque, né, logo depois acontece a Segunda Guerra Mundial, que matou muito mais gente, foi muito mais devastadora. E é isso. Por hoje é só. Beijo.